E em tempos de pandemia, a Previdência Social é uma preocupação para os mato-grossenses, principalmente para quem estava com o processo em andamento e agora encontra lentidão por causa da burocracia. E é para falar sobre esse assunto que está aqui no estúdio paralelo do Jornal do Meio-Dia, o advogado e membro da Comissão de Previdência Social da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso, Izandir Rezende. Boa tarde, doutor Izandir. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando no seu Jornal do Meio-Dia, na Rede Record. Doutor Izandir, a burocracia aí está incomodando muito aí de quem está precisando resolver o seu processo na Previdência? Lúcio, a pandemia, sem sombra de dúvida, ela trouxe um constrangimento para todos nós e permanece até o momento, né? E a Mas Previdência... antes da pandemia, doutor Izandir, só permitindo aí a intervenção, antes da pandemia, logo depois lá de aprovada a reforma da Previdência, já tinha uma fila gigantesca no INSS. O governo federal não conseguia resolver o problema, não é isso? Com certeza, com certeza. Nós temos hoje uma deficiência hoje na Previdência Social em razão do número de funcionários, né? Muitos funcionários aposentaram e não houve a reposição desses funcionários. Com a pandemia, a coisa se tornou pior ainda. Só que o INSS também, a gente tem que ser maleável nesse momento e reconsiderar que foi algo que nos pegou de surpresa. Então, como que está funcionando hoje o INSS? O INSS hoje montou-se uma estrutura onde o cidadão que dá entrada num processo administrativo dele em Cuiabá, quem vai decidir esse processo é um cidadão lá do Nordeste, do Rio Grande do Sul, do Paraná. Ou seja, todos os funcionários hoje do INSS estão analisando os processos que estão dando a entrada nesse período de pandemia. É importante a gente alertar, Lúcio, a questão do auxílio-doença, né? O auxílio-doença, aqueles que já estavam recebendo o auxílio-doença, não podem ser interrompidos nesse momento. E isso em razão... Já existia também, doutor Izandir, já existia também uma dificuldade grande para o trabalhador, dificuldade que era colocada pelo próprio INSS para conceder esse auxílio-doença. Com certeza. Enormes barreiras eram colocadas para os trabalhadores. Exatamente. E um desses problemas é o quê? A perícia médica. Então, em razão de nós não termos a perícia médica, estava se acumulando. O governo editou um decreto, ou seja, você deu entrada, um salário mínimo é obrigatório hoje, todo contribuinte incapacitado ter o direito de receber nesse momento. Aqueles casos que muitos entraram com o pedido, estão demorando, né? Nós aconselhamos o quê? A procurar um profissional da área de previdência e ingressar com um mandado de segurança, porque no próprio mandado de segurança, o juiz já vai determinar que implante o benefício para que ele possa, pelo menos, estar ganhando um salário mínimo nesse momento. Doutor Izandir, diante da aprovação lá da reforma da Previdência, né, no Congresso Nacional, existe hoje uma preocupação, né, um alerta, na realidade, que precisa ser feito aí aos trabalhadores que pretendem se aposentar. A gente conversava aqui antes da entrevista, o senhor falou aí da importância do planejamento previdenciário, ou seja, o trabalhador tem que se preparar para se aposentar. Exatamente. Para não perder dinheiro. Exatamente. Isso que é muito importante conscientizarmos todos hoje que estão pelo regime geral. A aposentadoria, antigamente, você vinha por tempo de contribuição por idade. Hoje, com a nova regra, ela mudou, ela é por idade. Porém, nós temos 5 regras e se tornou técnico, Lúcio.
aposentar hoje precisa ter um planejamento. O que nós queremos dizer com isso? Fazer um levantamento de todo o período contributivo, analisar o que está na carteira, se consta no CNIS detalhado essa contribuição, e trazer para o pós e o pré, fazer uma análise do pré, que é o antes, e o pós agora, se verificar de qual regra melhor será o seu benefício. Para se ter uma noção hoje, Lúcio, por questões de 6 meses, muitas vezes, de contribuição, você leva, se não fizer um planejamento, o contribuinte ter uma defasagem de até R$2.000 a R$3.000. Nós já pegamos casos, por exemplo, que você faz um levantamento pelo INSS, ele tem direito a R$1.700. Quando você traz nas regras, nas 5 regras, e analisa as 5 regras, qual a melhor adaptará a ele nesse momento, você vai encontrar que ele poderia estar ganhando R$4.000. Então, as diferenças hoje, elas são muito altas. E o que nós queremos dizer hoje ao contribuinte? Faça um planejamento, busque um profissional da área que vá mostrar para você qual a melhor regra vai ser compatível nesse momento na sua aposentadoria, para que você não sofra lá no futuro. Outro detalhe, Lúcio, a partir do momento que você pediu a sua aposentadoria, saiu o seu valor, você achou que está muito baixo, não levante esse benefício, porque ainda dá tempo de você verificar através desse planejamento. Esse planejamento, o que é? Você vai pegar todo o período, fazer uma contabilidade, jogar nas 5 regras e verificar aquela que é melhor. Então, se você aposentou hoje, está em dúvida, não levante o seu dinheiro, porque a partir do momento que você levantou o seu benefício, não dá mais para retroceder posterior. Então, o que nós precisamos hoje orientar todos que estão no regime geral, Previdência mudou. A Previdência hoje precisa ser feito, antes de você pedi-la, um planejamento para ver em qual regra melhor será o seu benefício de ganho. Muito obrigado pela presença e pelas suas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Nós que agradecemos, Lúcio, e sempre às ordens, à disposição para tirar qualquer dúvida sobre o assunto.